tarde a todos. Meu nome é Janete Leicutano e sou doutora em História pela Faculdade de Ciências e Letras, Unesp de Assis. Sou docente do curso de História do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O tema deste vídeo de hoje será Educação Patrimonial. Para entendermos melhor o que é educação patrimonial, penso ser necessário falar um pouco sobre o patrimônio cultural do nosso país, que é a base da educação patrimonial. Bom, desde 1937, o Brasil, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, buscou a preservação dos bens culturais de natureza material, tombando edifícios, igrejas, monumentos, enfim, a cultura dos nossos antepassados, com foco na herança luso-brasileira, restringindo-se principalmente às expressões culturais e arquitetônicas das elites econômicas e religiosas. Com o passar das décadas, a preservação dos bens patrimoniais foi ganhando um viés mais democrático, levando em conta as expressões culturais de matriz africana e indígena, incidindo no ano de 2000 nos livros de registro de natureza imaterial, cujos bens focam especialmente nas manifestações culturais populares ainda vigentes e, portanto, vivas e dinâmicas. Percebemos, então, que o patrimônio cultural brasileiro diz respeito a todas as manifestações e expressões culturais da nossa sociedade, passada e presente. A noção de bem cultural, então, abrange desde edifícios, monumentos, paisagens naturais, rodas de samba, a festa do Divino Espírito Santo, o modo de fazer o queijo, as danças folclóricas, saberes e fazeres, enfim. Reiterando o que já foi dito, os bens patrimoniais são classificados em material e imaterial ou intangível. Esclareço que um bem de natureza material ele é tombado e um bem intangível ou imaterial ele é registrado. Bom, continuando, cabe então para a gente a seguinte pergunta: o que é educação patrimonial? A educação patrimonial é definida como um processo permanente e sistemático de trabalho educacional com foco no patrimônio cultural, utilizado como fonte de análise, conhecimento e valorização dos bens culturais de uma nação. Essa definição é das autoras do primeiro Guia Básico de Educação Patrimonial, cuja referência completa será mostrada ao fim do vídeo, juntamente com várias outras indicações de leitura para quem quiser se aprofundar no assunto. Que a questão da educação patrimonial estivesse no horizonte dos intelectuais que trabalharam no IPHAN desde sua fundação em 1937, efetivamente, até os finais dos anos 1990, pouca coisa foi efetivada. Somente no início dos anos 1980, a expressão educação patrimonial passa a ser empregada no país como uma metodologia inspirada no modelo inglês. E em 1996 é lançado o primeiro Guia Básico de Educação Patrimonial, que passa a orientar as ações do IPHAN na área. A partir de 2005, o IPHAN, por meio das superintendências estaduais, também passa a atuar no campo da educação patrimonial a partir das casas do patrimônio, espalhadas por diversos estados. Tais espaços fazem a ponte entre a sociedade civil, o poder público e o IPHAN nas discussões sobre os bens culturais de cada localidade. Atualmente, há somente 15 superintendências com Casa do Patrimônio e, dentre estas, 11 estão com os núcleos implantados. Assim, observa-se que o principal órgão de preservação do patrimônio cultural do país, e que atua desde 1937, somente após 68 anos de trabalho, preocupou-se efetivamente em promover a educação patrimonial, isto é, implantar ações que aproximem o público do patrimônio que o circunda, enfim, com a questão da recepção dos bens culturais. A educação patrimonial visa, em especial, que as pessoas conheçam e se apropriem da herança cultural deixada pelos seus antepassados, como parte da sua identidade e do seu direito à memória cultural. As ações de educação patrimonial partem de uma metodologia específica, que pode ser aplicada a qualquer bem cultural, seja de natureza material, como uma igreja, casarão, um monumento, ou imaterial,
como uma festa religiosa, uma dança popular, uma paisagem natural. Enfim, a qualquer manifestação cultural herdada do passado, mas também as manifestações culturais vivas, que ainda fazem parte do cotidiano das pessoas e que não necessariamente precisa ser um bem patrimonializado, isto é, tombado ou registrado pelo IPHAN. Assim, é possível trabalhar a educação patrimonial com crianças e jovens a partir de suas referências culturais, como o álbum de família, a igreja da cidade, uma coleção de discos de vinil, as casas mais antigas da cidade, por exemplo. De acordo com o Manual de Atividades Práticas de Educação Patrimonial de Evelina Grunberg, a ação educativa se realiza em etapas metodológicas que devem compreender a observação, o registro, a exploração e a apropriação. Bom, vamos a elas. A primeira etapa é da observação. Nesta etapa, usamos exercícios de percepção sensorial, visão, tato, olfato, paladar e audição, por meio de perguntas, de experimentações, de medições, de jogos de adivinhação e descoberta, de forma que se explore ao máximo o bem cultural ou o tema observado. A próxima etapa é do registro. Então, nessa etapa temos desenhos, descrições verbais ou escritas, gráficos, fotografias, maquetes, mapas, buscando-se assim fixar o conhecimento percebido, aprofundando a observação e o pensamento lógico e intuitivo. Depois vem a exploração, que é a análise do bem cultural com discussões, questionamentos, avaliações, pesquisas em outros lugares, como bibliotecas, arquivos, cartórios, jornais, revistas, entrevistas com familiares e pessoas da comunidade, desenvolvendo as capacidades de análise e espírito crítico, interpretando as evidências e os significados. Por último, temos a etapa da apropriação, que é a recriação do bem cultural, através de releitura, dramatização e interpretação em diferentes meios de expressão, como a pintura, a escultura, dança, teatro, música, fotografia, poesia, textos, filmes e vídeos, provocando nos participantes uma atuação criativa e valorizando assim o bem trabalhado. Os resultados da aplicação dessa metodologia desenvolvem atividades que levam os participantes à reflexão, descoberta e atitude favorável a respeito da importância e valorização do nosso patrimônio cultural. Penso que a educação patrimonial é um dos meios mais eficazes para a preservação do patrimônio cultural de um país, ao lado dos instrumentos de tombamento e registro dos patrimônios materiais e imateriais. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de indicar alguns sites e referências bibliográficas, tanto a respeito do patrimônio cultural, quanto da educação patrimonial, para aqueles que querem conhecer um pouco mais do assunto. O principal site sobre educação patrimonial é a do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nele, você encontra informações sobre as ações educacionais promovidas pelo Instituto. Na descrição, você pode visualizar o site do IPHAN, assim como o link para acessar as publicações do órgão sobre o assunto de hoje. As publicações do IPHAN sobre educação patrimonial podem ser baixadas gratuitamente e há inúmeros cadernos temáticos que tratam da questão e relatos sobre experiências em educação patrimonial, em escolas, museus e em espaços públicos. Bom, gente, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.